de nós deseja transgressão da lei. E a transgressão foi explícita. Unidades da Embrapa invadida, pesquisas comprometidas, unidades produtivas ocupadas, num anúncio anterior. Nós queremos que o rigor que nós defendemos com relação àqueles que transgrediram a lei no dia 8 de janeiro seja aplicado também a esses que estão invadindo. Nós estamos agora no diálogo com o presidente Lira, já temos o número de assinaturas, queremos uma CPI para identificar a responsável, mas queremos que o governo desde já haja. É notório quem organizou, é explícito quem foi o autor dessas medidas e o governo precisa tomar iniciativas rápidas, a Polícia Federal e o governo, com aqueles que transgridem as regras da normalidade democrática. Agora, mais cedo eu conversava até com o Piotr sobre exatamente as repercussões políticas, da postura do presidente Lula com relação à equipe econômica. Ele desmoralizou o ministro da Fazenda ao liberar aí o anúncio de cobrança das importações acima de $50 e depois desmoraliza o próprio ministro. Eu sei que os senhores estão, de certa forma, protegendo Fernando Haddad. O ministro Fernando Haddad, eu acabei de fazer ressalvas sobre o arcabouço, mas há um arcabouço. E nós sabemos que ele teve que enfrentar. Tinha gente do PT contrário a ter um arcabouço. E ainda tem. Tem pessoas do PT que estão boicotando o ministro porque tem uma visão de que a retomada do crescimento se fará por investimentos públicos sucessivos. E nós sabemos que é o contrário. Gastar mais o governo não gera crescimento. Ele vai aumentar a pressão inflacionária e esse é o pior dos impostos, porque ele é particularmente perverso com os que têm menos, com aqueles que têm menor renda. A inflação é o pior dos impostos, é o que tem de mais danoso. Por isso que quando o ministro Haddad toma iniciativas de conduzir uma política econômica com responsabilidade fiscal, terá o nosso apoio. Pois é, Piotr, o deputado Arnaldo Jardim é presidente aqui da Frente Parlamentar Brasil Competitivo. Uma pergunta para ele, Piotr? Tenho sim. Agradeço primeiramente a gentileza dele nos atender. Zé, nessas emendas que o deputado Arnaldo Jardim já está querendo propor, tem alguma coisa para cortar gastos do governo? Porque o arcabouço prevê aumento de gastos em qualquer hipótese. Eles também estão querendo se debruçar também sobre a questão dos gastos, ou seja, reduzir o tamanho do Estado e da proposta que está lá no arcabouço? Pois é, uma pergunta muito boa aqui do Piotr. Eu até já conversamos sobre isso. Ele agradece o senhor e diz o seguinte: onde vai ficar no arcabouço a exigência de o governo cortar gastos, cortar a máquina pública? Não há, Piotr. Isso que nos causa espécie, por isso nós estamos pensando em alguma alternativa para fazer isso. A reforma administrativa que todos nós defendemos, que era uma forma de enxugar o governo não faz a menor menção a ela. Nós esperávamos que, pelo menos na narrativa, pudesse vir aqui uma disposição de retomar a reforma administrativa. O equilíbrio de despesa que se fala é que daqui a um ano, quando for medido o crescimento da receita, que as despesas só vão poder crescer 70% do crescimento da receita. Isso não é conter gastos, isso não é nenhuma medida de agora, imediato investimento. E tem uma pegadinha. O economista Felipe Salto, que não é nenhum crítico ao governo, muitas vezes tem dado declarações a favor, disse que essa mudança de prazo para exatamente medir a diminuição depois da despesa, que é junho a junho, diferente do ano fiscal de janeiro a fevereiro, vai pegar 6 meses em que vai se contar a inflação acumulada e que nós poderemos ter um aumento real. Nós não estamos falando de diminuir, aumento real de despesa de 2,3%. É mais do que não cortar, é aumentar a despesa totalmente ao contrário do que o país precisa. É isso, olha, é só o início desse debate aqui do polêmico e agora famoso arcabouço fiscal, viu, Piotr? Muito obrigado, Zé Maria, também ao deputado Arnaldo Jardim do Cidadania aqui de São Paulo. Isso demonstra claramente como que a ideia, inclusive do presidente Arthur Lira e do presidente do Senado, de dar celeridade na discussão do projeto. Celeridade é uma coisa, atropelar uma discussão que está falando das contas públicas é outra. Daí, obviamente, é preciso diferenciar. Óbvio que a ideia do Congresso é discutir esse assunto e torná-lo transparente, rápido e cada vez mais efetivo esse arcabouço, mas a gente percebe que tem muita coisa que pode ser discutida, deve ser discutida, e isso vai levar um tempo muito maior.
O arcabouço, a conta não fecha, a conta do governo não fecha, esse é o detalhe. Porque conta com receitas que você não tem certeza que vão acontecer para justificar gastos que já estão ali previstos. Sem nenhum sinal de diminuir o tamanho do Estado, de fazer o Estado depender menos de arrecadação, ou seja, menos do dinheiro do contribuinte. 4 horas e 49 minutos. A aprovação do governo Lula caiu de 40% para 36%, ou seja, fora da margem de erro, né? É o que apontou a pesquisa Genial Quest divulgada hoje. A repórter Paula Lobão tem os dados. Oi, Paula, seja bem-vinda, boa tarde. Oi, Piotr, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. De acordo com esse levantamento, a satisfação com o governo Lula caiu de 40% para 36% no mês de abril. Isso significa 4 pontos percentuais a menos do que foi registrado no mês de fevereiro, ou seja, o patamar de fevereiro. Os que desaprovam a gestão do governo Lula também cresceram, Piotr, são 29% agora. Há 2 meses eram 20%. O presidente Lula é mais desaprovado nas regiões Norte e Centro-Oeste. De acordo com o levantamento, de acordo com essa pesquisa, nessas 2 regiões a insatisfação é de 37%. O maior patamar de aprovação de Lula está na região Nordeste, com 53%, mas vale lembrar que essa região Nordeste é a região onde tem a maior base eleitoral do governo do PT, do presidente Lula, e houve também queda nessa avaliação positiva, viu? Porque em fevereiro essa avaliação positiva era de 62% e agora em abril é de 53%. Essa pesquisa foi feita entre os dias 13 e 16 de abril, sob os efeitos daquele anúncio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre acabar com a isenção de impostos nas encomendas internacionais de até $50 feitas pela internet por pessoas físicas. A gente lembra aqui que essa medida afetaria principalmente as compras online de lojas chinesas como a Shein e a Shopee, e que nas redes sociais isso teve grande repercussão negativa, com muita gente nas redes sociais dizendo que a maior prejudicada com essa decisão do ministro da Fazenda seria a população mais pobre do país. Tanto é que essa reação negativa fez com que o governo voltasse atrás, e ontem o Ministério da Fazenda anunciou que iria recuar dessa questão e decidiu manter a isenção dos impostos. E por fim, Piotr, a gente lembra aqui também que esse levantamento divulgado hoje fez uma pergunta para as pessoas que foram entrevistadas. Perguntou qual a notícia negativa sobre o governo Lula que seria mais lembrada entre a população, e a resposta majoritária foi justamente toda essa questão envolvendo a isenção de impostos, a taxação de lojas online como Shein e Shopee. Portanto, foi aí a lembrança mais latente por parte dos entrevistados, ficou no topo da lista com 16% das menções. Piotr. Obrigado, portanto, as informações da Paula. Só para fazer menção, o governo contava com isso, o ministro Haddad contava com o dinheiro da taxação. Ele está alegando agora, é uma saída honrosa, dizendo que o governo vai, digamos, aumentar a fiscalização. Precisa saber se vai ter equipe na Receita Federal para fazer isso. Mas uma coisa é você taxar automaticamente qualquer transferência de até $50. A outra coisa é você conseguir isso, que pode ter uma redução, inclusive, nessa troca, ou seja, nessas negociações comerciais internacionais. E mais que isso, é conseguir fazer isso via fiscalização. Ou seja, eu reduzi uma fonte agora de receita para o arcabouço fiscal e está compensando aonde? Sem contar que o presidente, por uma questão de repercussão pública, desautorizou o ministro assim, do nada. Bom, eu não estou nem entrando no mérito de discutir, até porque já fizemos isso, essa questão de concorrência desleal. E as varejistas aqui se voltaram agora contra o governo, elas tinham feito esse pedido, estão reclamando agora do governo federal. Fazer campanha é fácil, duro é governar, né? Mas vamos lá.